Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: O rico e o mendigo. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinha e lambia as suas úlceras. E aconteceu, morreu o mendigo e se foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E este, em todo tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra de ti que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, e consolado. Até aí. Glória a Deus. Aí você me pergunta: Francisca, quer dizer que os mendigos, quando eles morrem, vão todo mundo para o céu, por seio do pai Abraão? E os ricos vai tudo para o inferno? Não, não quer dizer que os ricos, quando morrem, vai tudo para o inferno. A diferença é que aquele homem era mendigo, sim, mas ele temia a Deus. Apesar de estar naquela situação, ele não jogou a culpa em Deus, não. Ele sabia que por algum motivo ele estava passando por aquilo ali. E não era culpa de Deus. O problema é que todas as situações, a maioria, quando ele está passando por problema, ele joga a culpa em Deus. Mas ele não entregou a vida dele para Jesus, ele não direcionou os negócios dele para Jesus, para Deus. E aí, quando acontece a tragédia, ele coloca a culpa em Deus. Se você não colocou na mão de Deus, a culpa é seu, o problema é seu. Entendeu? E o rico não. Por quê? Você já viu? Quando a pessoa tá, não precisa ser rico não, basta ter um algo mais, um palito de fósforo a mais. Antes ele ia todo santo dia, ele estava ali na casa do Senhor, fielmente buscando a presença de Deus, adorando a Deus de todo o coração. Mas bastou Deus dar um palito de fósforo a mais para ele já começa a se achar. Se ele já adorava, ele já não adora mais. Se ele já ouvia a palavra, ele já não ouve mais. Por quê? Porque o olho dele já está naquilo ali que Deus deu para ele e tirou o olho daquele que sustenta, daquele que pode dar infinitamente mais do que ele tem ou do que ele pensa. Então, se Deus já deu aquela migalha, aquele palito, ele já está se achando. Tu imagina se Deus der um palácio para ele. Tu imagina se Deus dá muito, mas muito dinheiro para ele. Ele sai pisando na cabeça das pessoas de salto, agulha e não quer nem saber. Aquele riquíssimo que se vestia de púrpura de linho finíssimo. Ele não podia ter compaixão daquele mendigo e dizer: bom, eu não vou fazer isso, mas eu posso pagar alguém para que leve esse homem para um hospital, para que
ele tem uma vida melhor. Os cães tinham compaixão daquele homem. Sim, ia lá lamber as feridas, as chagas dele. Mas o rico não. E ele estava ali naquele tormento. Quando ele olha, levanta os olhos, ele vê Lázaro todo vestido de branco ali no seio do pai Abraão, na paz. E ele lá no meio da labareda de fogo, gritando, se escandalizando lá. Cadê a riqueza dele? Serviu? Então o que adianta tu ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Lembra que quando a coisa acaba aqui, quando a gente morre, não acaba não. Aí é que começa. Você saiu daqui para a eternidade. Ou para o inferno, ou para o seio do pai Abraão. A escolha é nossa. Tu fala, nossa, Francisca, mas hoje o negócio tá duro. Mas é desse jeito. Não adianta eu ficar te amaciando com um pano de seda, não. E dizer que, falando de marmelada, não é. Tu fala assim, Francisca, mas como é que tu tem certeza? Tu já morreu para saber se é assim? Olha só, vamos lá pro final. No final ele fala assim, pai Abraão, manda avisar lá na minha casa paterna. Eu tenho ainda os meus irmãos, Se alguém de entre os mortos ir e falar para ele, para que eles não venham para este lugar. Sabe o que o pai Abraão diz? Você lê tudinho lá. Se lá tem Moisés e os profetas. Se ele não ouve Moisés e os profetas, quer dizer, Moisés já não está aqui. Os profetas, sim. Sim? Nós somos Moisés e os profetas agora, né? Se ele não ouve, não vai se deixar persuadir por uma pessoa que mesmo que ressuscitou de entre os mortos. Ele não vai se deixar persuadir. Ele não vai acreditar, não. Ele morreu, vai ver que o cérebro, os vermes, comeu metade do cérebro dele lá. E ele tá com esse negócio de que morre e vai pro inferno. Não, é mulherada, é um homem-arada, vamos curtir. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa dizer assim, vamos viver como se fosse o último dia. Mas esse último dia dessa pessoa não era buscando a presença de Deus, não. Por que eu não ouço ninguém dizer, vamos buscar Deus como se fosse o último dia? Buscar intensamente de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Tu vê? Não é só para bagaceira. Quando tu vê essas atitudes, é para bagaceira. Sim, é para escândalo. Mas buscar Deus que é bom. Então, ainda bem que a salvação é individual. Se a pessoa não busca, quem vai parar nesse lugar é ela. Não busca e não entrega a vida para Deus. Não tem resenha lá, não. Lá não tem carteirada. Não, eu tenho muito dinheiro. Chegar lá, eu passo o cheque. Eu passo o cartão black. Não tem cartão black, nem cartão azul. Não tem. Tu pode ter todo o dinheiro do mundo. Porque o reino do céu não está à venda, não. Não tá. E graças a Deus que não tá. Porque muita gente não poderia entrar. Porque não tem dinheiro para comprar. Olha, esse mendigo aqui era mendigo, para tu ver como Deus ele não faz exceção de pessoa, é nós que fazemos. Quando nós não obedecemos a Deus, quando nós, mas eu estou sozinho, eu preciso de um marido, eu não quero casar, eu quero ficar, só não fica. Vai, que Jesus manda te buscar e tu vai ficar. Exatamente. Arruma um em casa e fica só com ele. Arruma uma em casa e fica só com ela. Esse negócio de fica vai te levar para o inferno com a passagem só de ida. E é isso aí mesmo. Eu sinto muito, mas é isso aí. Não adianta eu mentir, eu não sou mentirosa. Eu menti para você. Não. Aí tu fala, mas Francisca, quem escreveu a Bíblia não foi um homem? E como é que tu tem certeza que o que está escrito aí é verdade? Foi um homem, sim, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Aí tu pergunta, mas como é que tu sabe? Como é que eu sei? Porque a Bíblia já falou comigo. Sim, não só, porque é assim, mas ela está falando comigo agora, eu lendo as palavras, mas não foi assim. Ela fala, ela é viva, ela é um livro vivo, a Bíblia. Por isso ela se renova, porque como é que nós vamos ler a palavra, ler e não se repete? A Bíblia continua sendo a Bíblia, não tem volume 1, volume 2, não tem, a Bíblia é a Bíblia. Eles podem colocar em 1001 versões. Mas a Bíblia é a Bíblia, entendeu? E ela é viva. A palavra se renova a cada leitura.
Porque cada vez que você lê, Deus te dá uma revelação diferente, um entendimento diferente. Entendeu como funciona a Bíblia? E a Bíblia falou comigo. Um dia, quando eu ainda era crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, estava começando. Final de semana eu ia para a discoteca. Sexta-feira, domingo eu ia para a igreja. Eu tinha umas amigas que até ria de mim. Francisca, tu é muito engraçada. Eu falei, por que eu sou engraçada? Porque sexta-feira nós estamos aqui na disco, bailando, dançando. E domingo tu vai para a igreja. Eu disse para ela, no dia que Deus não quiser que eu vá mais para a discoteca, Ele vai falar comigo. E tu pode ter certeza que daquele dia em diante, nunca mais meu pé vai pisar numa discoteca. E isso aconteceu. No dia Deus se revelou para mim ali, nunca mais eu fui para uma discoteca. E aí, um belo dia eu estou no meu quarto, lendo a Bíblia, e Deus fala comigo naquele dia. Mas Deus fala comigo com voz, assim como eu estou falando com você. Eu tinha a impressão, como se fosse, sabe aquele trovão que dá bem grande aí no Maranhão, aqui na Bélgica, eu posso entrar debaixo da cama. Aquele trovão que tu pensa que o mundo todo escutou, aquela voz. Ele disse para mim assim, o que tu quer? Hã? O que tu quer? E eu fiquei assim, olha, sabe assim como você fica assim, chocada, assim, em choque, que tu fica assim, tu só escuta, tu não consegue falar nada. Ele disse, se tu me obedecer, eu te dou tudo que tu quiser. Deus falou para mim, tudo que tu quiser. Mas eu não respondi, eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu simplesmente escutei, porque Ele mesmo falou e Ele mesmo me deu a resposta. Eu só tenho que obedecer. Para eu receber o tudo de Deus, você só tem que obedecer, andar em obediência e Ele vai te dar tudo que você precisa. Quando você andar em obediência. Mas não adianta dizer, eu estou obedecendo isso aqui, eu vou fazer errado porque Ele não está vendo. Sabe por quê? Porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. Aí tu fala assim, como eu estou obedecendo e Ele não me deu tudo? Porque tu não está obedecendo em tudo. Pode ter certeza. Faça a revisão e vê que você não está obedecendo como tem que obedecer. Entendeu? Mas antes de Deus falar comigo, primeiro falou o inimigo. Tu sabia que o inimigo ele fala mais conosco do que Deus? Fala. Ele fala mais conosco do que Deus. O inimigo falou comigo em sonhos. Ele disse assim para mim, tá vendo aquele canto lá? Aquele canto era um canto, um lugar aonde eu tinha um altar cheio de santo, cheio de imagem. Sim. Aí quando eu já tinha feito a oração para que Deus me mostrasse o que estava errado, que eu tinha que tirar do lugar, eu tirei tudo e coloquei dentro de um balde para me quebrar depois. Foi. E estava lá dentro do balde. E eu tirei a mesinha e desmontei o altar. E aí de noite tive aquele sonho e disse, olha, eu te dou tudo que tu quiser, tu só tem que fazer uma coisa para mim. Sabe aquele canto lá, aquele lugar? Tu coloca um copo de cachaça e acende uma vela para mim naquele lugar. E eu vou te dar tudo que tu quer. E o meu pai ainda era vivo e eu liguei pro meu pai e contei. Meu pai disse, isso eu não sei quem. Falou lá o nome. Menina, isso eu não sei quem, se tu fizer isso, menina. Ele falou, é ele mesmo. Eu falei, tá amarrado, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E 2 semanas depois Deus falou. E desde então, nunca mais eu fui enrolada, enganada por pastor e nem pastora. Nunca mais eu fui enganada por obreiro ou nem obreira. Nunca mais eu fui enganada por ninguém. Sabe por quê? Porque eu vou na palavra. Eu vou na palavra. E quando você vai na palavra, você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, sabe o que acontece? Tu não vai deixar te enganar. Não, tu vai pelo caminho certo. Porque se você conhece o caminho, tu vai deixar se enganar? Tu só deixa se enganar se tu quiser. Não, eu vou me fingir de cega, vou me fingir de desentendida porque eu quero ser enganado. Pode me levar que eu quero ser enganado. Tu vai fazer isso? Lógico que não. Tu não vai entrar em discussão, tu simplesmente
Levanta e anda. Não fica ali parado, deixando-se ser enganado. Ai, não, porque é assim, porque é assado. Não, Deus disse de graça dei, de graça recebei. Não é não? De graça dei, de graça recebei. E é assim. Então não se deixa ser enganado. Então, o rico, quando ele estava no auge dele aqui na terra, era só balada, era só carrão, BM, Ferrari. Não que isso é proibido. Porque Deus quer dar tudo isso para nós. Sim, Deus quer que nós sejamos riquíssimos. Toda a riqueza é dele. Hã? Sim. Mas só tem uma coisa, ele quer ser prioridade na nossa vida. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho o carro que eu quiser na minha garagem, mas em primeiro lugar na minha vida é Deus. Eu posso fazer todas as outras coisas depois, mas agora hoje é domingo de Páscoa. E eu vou para casa do meu Deus adorar ele. Não, mas hoje nós temos aquele churrascão, com aquela cachaçada, cervejada. Não, hoje eu vou pra galera, que nem o seu boneca. Hoje eu vou pra galera. Hã? É assim que o rico fazia. E Deus estava sempre no último plano. E quando ele morreu, ele foi para o último plano. Sim, desceu para a profundeza. Enquanto o mendigo que estava ali, olha, não tinha nem comida para comer, desejando comer das migalhas que caía da mesa do rico. E nem isso ele tinha, tadinho. Ele morreu, quem veio buscar ele? Os anjos. Vamos, filho amado, que ali tem preparada a tua mansão celestial. Sim, está preparada para te receber. Mas como eu estou falando, não é porque tu é rico, é porque você é rico e esqueceu de Deus. Você tem 2 palitos de fósforo a mais e já esqueceu de Deus. Tem uma casa que nem está terminada, já esqueceu de Deus. Já colocou Deus no segundo plano. Já o teu olho já está na tua cerâmica, teu olho já está na tua casa, teu olho já está no teu carro, teu olho já está na tua conta bancária e menos em Deus. Ou casou, casei, agora eu vou colocar minha estrutura na minha esposa, porque é ela que está me ajudando. Vai parar naquele lugar com a passagem só de ida. Tu e a esposa junto, tá? Ela porque tá sendo conveniente. Sim, então vai os dois. Sim. Porque a nossa base, o nosso alicerce é Jesus. Não é homem nem mulher. Não é homem nem mulher. Porque você quer fazer tua estrutura, não ser mortal, que hoje tá e amanhã já não tá mais. É colocar, fazer o castelo de papelão. Não vou falar que é nem de areia, é de papel. Que vem a água e molha e acabou. Nós temos que fazer nosso castelo, o nosso alicerce é naquele que é eterno, porque não tem como desmoronar, não tem como acabar. É eterno, é para sempre. Então, para que construir num lugar que hoje está e amanhã já não está mais? E quando nós podemos construir no Senhor, que é eterno, e ganhar a nossa salvação. Agora, se ele dissesse assim, para tu ganhar a tua salvação, tu tem que ser mendigo. Não, tu tem que ser mendigo. Só te dou se tu for mendigo. Ele não fala isso. O que Deus pede de nós é tão pouco. É só obediência. É só buscar ele. Enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Ele não está dizendo que você tem que deixar tua Ferrari. Ele não está dizendo que tu tem que deixar de amar. Não, ele não está dizendo. Ama sim. Uma pessoa quer casar, case. Mas só é com aquela mulher. Tu não tem que ter a mulher e mais a torcida do Flamengo junto. Não. É só uma. É marido, só é um. Se ele morreu, tu pode casar com outro. Se ela morreu, case com outro. Não fique só. Não vai ficar sozinho, não. Ficar sozinho não é bom. Entendeu? Mas não fique pulando de galho em galho que nem macaco gordo ou macaco magro, que macaco pula mesmo. Ou que nem canguru. Vai pulando, vai pulando. É isso que Deus quer. Deus pede tão pouco de nós e dá tanto pra gente. E a gente, o pouco que ele pede, a gente acha, bota 1001 dificuldade para fazer. Sim. Então, nessa minha caminhada com Jesus, tem pastor que diz, ela é braba, ela é muito braba. Essa mulher é braba demais, mas é uma mulher de Deus, mas é braba. Eu não sou braba, eu sou. Eu quero as coisas certas. Quando eu tô vendo as coisas erradas, não adianta. Pode ser até o Papa que entrar na minha frente, ele vai ouvir.
Tá errado. Não que eu seja certa. Eu procuro andar, fazer as coisas certas. Mas eu sou um ser igual você. Mas eu procuro meditar, Senhor. Se eu faria isso aqui tá certo? Não, Deus falar, não, isso aí não é para fazer, então não é para fazer. E pronto. Por quê? Porque sempre eu peço a direção dele. Eu não ando pelo meu achismo. Eu não perdi nada para ficar achando. Não, eu vou pela direção de Deus. E é assim que nós temos que caminhar. Pela direção de Deus, ensinando as pessoas, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, andar pela direção de Deus, não pela cabeça do A ou do B. Não pela minha cabeça, mas pela palavra. Pela palavra. Porque tá cheio de gente perdida. As pessoas se empacotam igualzinho um pacote de presente e vai para a internet, para o Facebook, fazer live, enviado pelo Satanás. Sim, enviado pelo Satanás. Ontem ele estava lá embaixo, hoje ele já está lá no topo. Sabe por quê? Porque o Satanás foi lá direcionar ele e dizer, tu faz assim, porque o povo quer o quê? Se vestir de púrpura, de linho fino, e vou te dar a palavra certa que é para tu falar. É, dinheiro. Aí o olho fica blim, 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 dinheiro, ouro. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Sabe que quando eu comecei na minha caminhada com Jesus, eu fui para uma igreja e o pastor nessa igreja só pregava prosperidade, só pregava dinheiro, só pregava bem-estar. Se você pode ter uma BM, porque tu vai comprar um Fusca? Se você pode ter um jatinho, porque tu vai querer um Jaguar? E sabe, era assim, eu dizia, eita, é isso que eu quero, cheguei no lugar certo. Chega o olho e ficava assim, igual o farol de Fusca. Era. Mas enquanto o pastor estava naquele púlpito, falando essas coisas, o Espírito Santo estava aqui na minha cabeça, dizendo, ó, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentada. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O homem está falando lá que se eu posso ter um jatinho, por que eu vou querer um Jaguar? Se eu posso ter um jatinho, porque eu vou querer um carrinho caindo dos pedaços, E é isso que eu quero, mas que coisa que é essa? E era essa, só a palavra que vinha, que o Espírito Santo ministrava na minha cabeça era essa: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentada. Então, desde o primeiro dia que eu botei os meus pés numa igreja, quem ministrava para mim era o Espírito Santo, não era o homem estava lá falando, mas que estava ministrando no meu cérebro, na minha mente, era o Espírito Santo. O homem falava uma coisa e o Espírito Santo falava outra. Aí tu fala assim, Francisca, como que tu sabe que era o Espírito Santo? Por quê? O que o homem estava ministrando lá? Se você pode ter um carro, por que você vai querer uma bicicleta? Se você pode ter muito dinheiro, pode trabalhar no banco, ali ser dono do tesouro, por que tu vai querer trabalhar na roça? Grandeza. De Deus não estava falando nada, só estava falando de bens materiais. E o que eu estava recebendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentado. Deus falava e me dava discernimento. Porque se eu tivesse com o meu coração, e era isso que eu queria, era. Mas Deus disse, não, tu é diferente. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser avivalista. Eu te chamei para falar da minha palavra, para abrir os olhos daquele que tem olho, mas ainda é cego. Foi para isso que eu te chamei, e é isso que tu vai fazer. E eu fiquei naquele lugar? Não fiquei. Fui para outro também, não fiquei. Fui para outro também, não fiquei. Deus me colocou, é aqui que eu te quero. E é onde eu estou hoje, falando desse Deus para você, para a gente não ser igual o rico aqui. Ser rico sim, mas no Senhor, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentado. Então, porque Deus te deu esse pouquinho aí, Ele quer te dar muito mais, mas para isso tu tem que priorizar Ele, colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloca aí a sua garrafa de água, o seu azeite, a sua peça de roupa, o seu pão, eu não sei, o que você quiser. Coloca aí, que nós vamos orar, pedir para o Senhor colocar, além da unção, uma gotinha do sangue dele, porque aí é poder total. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor coloque uma unção
dobrado, uma unção dobrada sobre esta água, sobre este azeite, sobre este pão, sobre essa peça de roupa, meu Deus. Que aonde for usado esses alimentos, esse material, essa roupa, essa água, que o teu poder venha a ser, Pai, manifestado para a tua honra e para a tua glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta o teu poder sobre esses alimentos, sobre esta água, sobre este azeite. Coloca da tua unção dobrada, Senhor, sobre este azeite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que aonde chegue esse áudio da palavra do dia, que o teu poder, meu Deus, chega, Senhor, para abrir os olhos do teu povo, Senhor, para avivar a fé do teu povo, Senhor, para trazer, Pai, esperança para o teu povo, Pai, porque o teu povo venha te buscar em primeiro lugar, meu Deus, que o Senhor vai removendo, Pai, do caminho do teu povo, todo demônio devorador, cortador, toda obra de amarração, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, Pai, de inveja, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra, seja desfeita toda obra de feitiçaria, de magia negra, toda palavra de maldição, Pai, toda maldição que foi feita, toda obra de amarração que foi feita para amarrar esse homem, esta mulher, que seja desfeita agora. Pai, aquela pessoa, Pai, que Satanás levou para o mundo das drogas, Pai, que ele seja resgatado, resgata o teu povo, Pai, da mão de Satanás. Liberta o teu povo, Pai, de toda opressão maligna, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, Pai, abre as portas para aqueles que estão precisando de uma porta aberta, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai na nossa frente, tirando toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo do nosso caminho, Pai, e dando a vitória em todas as áreas da nossa vida, Pai. Visita esta casa, Pai, em todo o cômodo desta casa, Pai. Envia um anjo com espada de fogo para cortar, Senhor, todo o mal que tiver dentro dessa casa, esse espírito de contenda, essa mulher disfarçada de cristã, mas é uma feiticeira, que esse feitiço seja quebrado e que ela seja convertida no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, toda obra maligna seja desfeita no nome do Senhor Jesus. Abre os olhos do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai passando, Senhor, e cada canto deste mundo, Pai, envia teus anjos para cortar todo o mal, toda a corrente, todo o povo que estava acorrentado, Pai. Envia, Pai, os teus anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, nos nossos trabalhos, nos opivang. No nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Pai. Resgata o teu povo do mundo das trevas, Pai, e traz para a luz, Pai, essa mulher que tinha depressão, Pai, esse homem que estava depressivo, Senhor, síndrome do pânico, Senhor, no nome do Senhor Jesus, demônio de síndrome do pânico, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca na vida desta mulher que está com câncer no seio, no útero, no ovário, Pai, no nome do Senhor Jesus, sai toda a enfermidade do corpo do teu povo, essa mulher que está com problema na coluna, fibromialgia, osteoporose, artrite, artrose, no nome do Senhor Jesus, toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, para curar o teu povo e libertar de toda opressão maligna, Senhor, esse demônio, esse espírito de pombagira de Jezabel sai da vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, sai no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.